que a doce e serena paz do meigo Rabi da Galileia permaneça entre nós. Hoje estudaremos o tema emancipação da alma. E como sempre, nós gostamos de consultar o dicionário para entendermos sobre o que vamos falar. E o Aurélio diz-nos em seu dicionário: emancipação, aquisição pelo menor do direito de administrar seus próprios bens e receber rendimento. Ato jurídico pelo qual o filho sai do pátrio poder. Alforria, libertação. O significado de emancipação. E alma? Nós fomos em busca do Livro dos Espíritos e vamos encontrar Kardec falando sobre a necessidade de se definir ou de nos definirmos sobre a palavra alma. E ele nos diz que alma e perispírito constituem um todo indissolúvel. Alma e perispírito. Diz o codificador ainda que a alma, revestida desse corpo mental chamado perispírito, constitui o ser chamado espírito. Portanto, vamos entender que a alma é o ser inteligente do universo, é o ser simples. Quando o espírito, a alma passa a ser um ser duplo, porque ele está revestido do corpo mental. E no homem, um ser triplo. Kardec, então, passa a considerar alma e espírito como palavras sinônimas. E ele diz ainda que seria muito interessante reservar esta palavra, alma, para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado do princípio inteligente e do corpo fluídico. Mas vem o poeta do espiritismo, Leon Denis, no seu livro Cristianismo e Espiritismo. Chamamos espírito a alma revestida do seu corpo fluídico. A alma é o centro de vida do perispírito, como este é o centro de vida do organismo físico. É a alma que sente, que pensa, que quer. O corpo físico constitui, com o corpo fluídico, o duplo organismo por cujo intermédio ela atua no mundo da matéria. E é aqui que nós vamos começar a entender o que é a emancipação da alma. É a alforria, é a liberdade que a alma tem, quer seja no estado de vigília ou no estado de êxtase. Porque já entendemos como espíritas que a alma não precisa de repouso, que ela busca, quando do repouso do corpo físico, aproveitar aqueles momentos e entrar em contato com os seus amigos na espiritualidade. Viajar no espaço-tempo, buscando os desvios cometidos por ela diante da lei divina, para poder corrigir os seus passos incertos e fazer com que as linhas nas quais Deus escreve permaneçam retas. É neste desdobramento do sono, principalmente, que a alma começa a gozar de uma certa liberdade, que ela começa a ter parcialmente a liberdade das suas faculdades. Nós já entendemos que durante a vida, como nós a entendemos, o espírito
nem está encerrado no corpo físico e nunca se separa do seu corpo, esteja ele em qualquer situação. Porque mesmo quando há o transporte do espírito, quando ele volita, quando ele busca os seus amigos no mundo dos espíritos, ele encarnado está ligado a um cordão fluídico, justamente para quando necessário ele possa retornar de imediato. Laço este que só se rompe na ocasião da morte. E aqui, meus amigos, que nós gostaríamos de buscar um certo poema que diz que se liberdade é ter a alma retida no cárcere do corpo, de tal forma que aos seus grilhões ela sinta-se vencida, então a vida não é vida, é uma morte. Portanto, o que nós chamamos de vida para a alma, temporariamente é uma morte, é uma prisão, aonde a sua liberdade está à medida que ela estiver diante do compromisso que ela tem diante da lei. É justamente quando advém o fenômeno do sono que a ciência dos homens buscam compreender qual é o poder que entorpece a mente para que haja o sono. Não estão distantes, não sabem ainda as leis que regulam esse entorpecimento da mente, mas sabem os homens de ciência que mesmo quando o corpo está descansando, existe toda uma atividade na mente do ser que dorme. E é justamente esta atividade que o corpo refaz as suas energias e a alma busca as suas amizades, busca os seus iguais no mundo dos espíritos. No livro dos Espíritos, questão 413, nos é dito que durante o sono a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas tem uma série de coisas que nós precisamos buscar. Observar que é neste momento do sono que momentaneamente estamos diante de uma prévia do que é a morte. Aí, continuando o poema, é dito que se morte é o alar-se a alma, é buscar a sua liberdade à luz perdida, então a morte não é morte, é vida. E é aqui, quando buscamos o dicionário e encontramos a emancipação da criança, encontramos a liberdade que ele tem de receber os seus próprios salários, transformando isto para a doutrina dos espíritos, nós vamos encontrar almas que encarnadas, por terem desde já um comportamento adequado dentro das leis do universo, logo cedo elas tomam para si a sua emancipação. Porque diz o dicionário que é uma sentença judicial, e neste caso é a justiça divina que determina a emancipação na menor idade para que aquela alma encarnada venha a se emancipar. E o salário do trabalhador está de acordo com
o seu trabalho com desempenho. Portanto, esses elementos que se desligam na mais tenra idade da matéria, dessa energia condensada que nos imantam a ela, logo em seguida de sua morte, ele tem a liberdade plena de verificar a sua trajetória. Mas quando encarnados, os seus sonos são sonos de paz e os sonhos altamente inteligentes, de forma que ao retornarem ao corpo físico, eles têm lembrança de todo o trajeto e de tudo o que aconteceu no plano extrafísico. Porque, em cima do dito popular que diz: diz-me com quem andas, para que eu possa te dizer quem és, a recíproca sendo verdadeira, quando ele diz quem é, nós já podemos dizer que ele se une aos espíritos superiores que com eles labutam. Eles conversam como nós estamos conversando aqui. Na espiritualidade, que muita gente não admite que haja trabalhos, erro, porque muitos dos senhores, das senhoras que estão nesta sala, com certeza viajam no espaço, se desdobram e sentem como são úteis no mundo dos espíritos, unidos a espíritos que se apresentam como pessoas de carne e osso para realizar determinados trabalhos. E é justamente esses trabalhos que faz com que a engrenagem do universo esteja sempre lubrificada para trabalhar em sua evolução, na transição constante que acontece nele, para que tudo que esteja inserido nele também sofram esta transição. E tudo isto é preciso que nós entendamos como um aprendizado e não devemos temer a morte, como no final ele diz nesse pequeno poema: porque o medo que se tem da vida, porque o apego que se tem à vida, porque o medo que se tem da morte. Porque na verdade, nós, como espíritos imortais, eternos, não tememos a morte. E hoje, 1º de abril, continuamos a mentir para nós mesmos. Nós temos medo, sim, da vida como ela é. Nós somos aquele que o Senhor deixou consigo um talento guardado, e na sua volta ele disse: Senhor, sabendo que tu és exigente, eu enterrei este talento. E o Senhor o repreende e o lança às trevas e o ranger de dentro, porque aquele talento trazido por aquele ser era justamente os seus ensinamentos espirituais, o seu evangelho. E com isto, se aquele servo tivesse posto em prática os seus ensinamentos, os outros teriam não só duplicado, mas triplicado, quadruplicado, quintuplicado os talentos, e o evangelho do Senhor Jesus, ou as leis que regem o universo, estariam mais compreendidas, ou melhores compreendidas pelos homens.
A grande massa dos homens, quando da sua morte, eles vivem perturbados, numa incerteza infeliz, para onde vou, aonde estou, justamente porque se apegaram a esta porta larga, se apegaram às ilusões das energias do ambiente em que vivemos. Esqueceram-se daquele tesouro que a traça não rói, a ferrugem não come. E são esses justamente que são levados para mundos inferiores, e não quero dizer planetas, mas aglomerações de espíritos que são ou que têm as mesmas afeições que eles, buscando os prazeres dos quais eles não souberam se desvencilhar. E é aqui que eles vão ter os seus gurus, os seus professores, que com certeza cada vez mais vão tentar empurrá-lo no lamaçal da imoralidade. Meus amigos, o que faz com que nos tornemos um só corpo, em cima da oração que diz que estaremos num só pensamento, é justamente uma simpatia quando despertamos através do sentimento puro, quando colocamos em nosso coração a caridade e o amor ao próximo. Da mesma forma que, no sentido contrário, nós podemos explicar as antipatias, porque, na verdade, neste mundo de inveja, de ciúmes, de intrigas, de disse-me-disse, das incertezas do que somos, do que queremos ser, é que nós encontramos as pessoas com consciências diferentes das nossas, e faz com que nos afastemos dela, porque não são iguais. E muitas dessas pessoas, eu já tenho os meus amigos, para que fazer novos amigos? Mas é muito bom saber que tem alguém que nos ama, que nos estimam, que nos admiram, que abertamente opinam no nosso dia a dia, sem escolher palavras, sem escolher frases feitas que nos satisfaçam, mas que sinceramente abrem a boca e nos mostra os erros que estamos cometendo. E é através do sono, que nós pouco valor damos, que esses amigos espirituais se aproximam de nós e vêm trocar ideias, vêm nos aconselhar, vêm trazer um reforço para a matéria na qual estamos empacados. E é através desse fenômeno do sono que estamos em constante ligação com o mundo dos espíritos. Mas vamos encontrar um outro tipo de emancipação. E este é o que trata diretamente a mediunidade. Mas observem que tudo no universo tem um propósito. Nós que estamos na imperfeição, estamos ainda presos aos nossos egos, e transmitimos aqui os egos como os nossos vícios e as nossas paixões. Quando nos desdobramos, emancipamos através dos... Nós encontramos pelo nosso caminho aqueles que futuramente encarnam entre nós. E é ali onde eles começam a sentir a nossa necessidade e começam a procurar reencarnar para nos impulsionar para a frente. Mas tem também um propósito, porque muitos ainda estão sujeitos à falência quando se encontram nesse mundo de ilusão. E é neste momento
onde as suas tarefas servem como fogo para o ferro, que o retempera e o transforma em aço sólido, após vencer novamente aquelas imantações das energias grosseiras do ambiente em que se encontram. Vem o sonho. Isso é ilusão, isso é o sonho, meus amigos, meus irmãos. Nada mais é do que esta viagem astral que o espírito faz quando do desdobramento do sono. Nem sempre ele traz consigo esta lembrança, mas é justamente esse filtro que nós precisamos e que foi dito pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, que é preciso que o véu seja levantado. Estamos vendo a participação dos amigos na sala. Participação que merece aplausos, porque a sala é de estudo. E a Eugênia coloca momento de libertação e retorno à pátria espiritual. Mais adiante, se diz que o véu do esquecimento não é absoluto, mas à tarde, Eugênia, nós falamos do tal inconsciente profundo da psicologia moderna. Nós falamos do registro acástico dos esotéricos. O passado, o presente e o futuro é individual. O nosso passado, quando mergulhamos no nosso eu interior, nós vamos em busca deles arrastados, justamente pelas pequenas feridas que nós fizemos à lei, para trazermos para o presente e, quando se apresentar diante de nós a oportunidade de uma correção, fazermos, para que o nosso futuro seja um futuro mais digno. Não só na erraticidade temos consciência do passado. No entanto, é preciso que entendamos que nem sempre é permitido à alma entrar em contato com determinados campos conscienciais para não perturbá-la ainda mais. A música que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Será que o nosso cobertor é suficientemente bom para suportar determinados graus abaixo de zero? E Ava Nildes, que diz que quando dorme, pede a Deus que a permita trabalhar. Isto aí é um exercício que todos deveriam fazer. O Marcos Rangel, respondendo a Eugênia, diz que essa lembrança do nosso passado se dá na exata medida em que tenhamos capacidade espiritual de bem administrar essa lembrança. Perfeito, Marcos, e muito obrigado pela sua eficiente participação. Mais adiante, mesmo desencarnado, não lembramos de tudo. Dissemos acima, respondendo à companheira que nos fez a pergunta. A Eugênia ainda diz que, além da questão filosófica e religiosa, o que a ciência nos fala sobre a emancipação da alma? É aí, Eugênia, que a ciência anda buscando quais os elementos que entorpecem a mente para que haja o sono. A ciência já sabe que mesmo no sono existe toda uma atividade. O cérebro não para. A Isis alerta-nos que a alma que vive em ignorância cria um falso ambiente e fica presa
através da autoidentificação com que ela própria cria. Aí lembramos-nos, Isis, de um livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que ele diz que a alma cristaliza em sua mente as suas próprias atividades. Que essa atividade pode trazer para a alma uma prisão ou uma libertação. É por isso que fizemos questão de ler o dicionário, porque muitos, mesmo sem ser criança, mas logo após o nascimento, ele começa a receber do grande juiz o direito da sua emancipação, da sua libertação, da sua carta de alforria e gerar por si só o seu salário. E aqui não nos referimos ao vil e necessário metal para esta dimensão em que vivemos. Então, você está corretíssima, isso. Essa emancipação é a capacidade do espírito, quando encarnado, de projetar-se para fora do corpo físico. Essa projeção ela pode ser natural. E o codificador chama-nos para que transformemos essa naturalidade numa condição em que você seja espontânea. E isso requer estudo e exercícios. O não temor de encontrar-se em ambiente desconhecido temporariamente, mas lembrando-nos que numa viagem nós buscamos alcançar um objetivo, alcançar um ponto. E de nosso ponto de partida ao ponto de chegada, existem campos intermediando que nem sempre são flores. Também existem os espinhos, porque algumas casas preferem, dentro de uma ilusão, chamar o mediador para fazer com que ele veja apenas um jardim florido. Sinta apenas o perfume do carvalho, o perfume das rosas, o rio a correr mansamente. E não lhes mostra que existe para as flores os seus guardiões. A rosa tem os seus espinhos. Que o rio, muitas vezes, desce caudaloso para dessedentar as terras áridas que estão em torno de si. E é essa projeção, é essa emancipação que nós temos no desdobramento do sono. E como diz a Isis, que há uma dificuldade para registrar lembranças, essa dificuldade nós podemos compreender. Porque existem dois campos energéticos, dois campos vibracionais, dois campos diferenciados. Analisem, meus amigos, esses foguetes tripulados da NASA que saem da Terra em busca de encontrar planetas, de explorar mundos lá fora. Ele tem todo um trajeto elaborado para sua saída e para sua entrada na crosta terrestre. Caso contrário, explodirá. E é esse campo magnético que faz com que, muitas vezes, após o desdobramento do sono, após a emancipação da alma, ela não venha retornar ao corpo com as lembranças de tudo o que aconteceu. E aqui está, o juiz ainda não deu a sentença, dando a emancipação para aquela alma sair espontaneamente do corpo, como também
os mestres siderais não estão autorizados a dar àquele aluno mais do que ele pode receber. Vamos lembrar de Jesus. É preciso que eu parta, é preciso que eu peça ao Pai que vos envie outro Consolador e que no momento exato ele possa lhes dizer o que eu não posso dizer agora. Por quê? Por quê? Ele não podia dizer agora? Porque aquele embaixador, não é você não, viu, tio Gui? Mas aquele ser, ele trazia consigo a sua liberdade plena, ele trazia a sua alforria, e na mais tenra idade, ele já estava captando o seu salário. E novamente você, Rangel, não é só você que não concorda, são muitos. E aqueles que ainda dizem que o perispírito é o arquivo vivo do espírito, não entenderam a mensagem do Livro dos Espíritos, quando eles dizem que ao saírem do ambiente onde estão vivendo, eles ali deixam o seu perispírito para retomá-lo no ambiente onde eles vão viver. É uma troca rápida, porque ele deixa as energias ambiente para retomar energias do extrafísico para onde ele segue. Segue atraído pelos seus afins. E as energias, queiramos ou não, elas são diferenciadas. E é erro, meu irmão, pensar que nos despojaremos desse corpo mental. É erro. Esse corpo mental estará tão diáfano e estará tão etéreo que haverá uma fusão com o perispírito, aliás, com o espírito, que os espíritos dizem somos como uma faísca, uma luz. Então, amigos, se o que nós chamamos vida é a alma está escravizada, humilhada a essas trevas que envolvem a estrada que trilhamos, e se morte é a mudança da nossa sorte, é a nossa volta livre à luz perdida? Por quê? Porque esse apego que todos nós temos à vida, e qual é o medo que se tem da morte? Será que temos mesmo medo da morte? Ou temos medo da vida? Gabriel, não estudar somente o perispírito, mas principalmente, Gabriel, estudar os elementos que compõem o universo. Aquele elemento que Newton diz ser fluídico, que no momento o codificador adotou o fluido. E observe que muitos não aceitam quando dizemos cósmico universal, porque o cosmo já é uma modificação do universo, já é a administração dele. Então, a gente começa a entender tudo isto, Gabriel, quando enfiamos a cara nas leituras, sem preconceitos. O Rangel pergunta se existe algum exercício para desdobramento conscientemente, para que nós não lembremos o que se passa no mundo dos espíritos. Existe, Marcos Rangel. Existe. E simples, mas eu creio que são tantas coisas que nós temos ainda que conversar nesses 40 minutos que nos restam, que fica difícil adentrarmos nesses exercícios agora, mas que você pode procurar a Eugênia, a Chanri, a Isis, para
fazemos uma outra sala a respeito disso. E a Isis toca fogo. Quando pergunta se essa emancipação da alma, quando há, se há sensações de catalepsia. Ah, minha amiga, você está se antecipando às coisas. Este tema, certamente, caberá uma outra sala, ou outras, porque nós vamos buscar o porquê dessa emancipação. E recomendo aos senhores o Livro dos Espíritos, da questão 400 a 418. E olha, que anotamos aqui o que ele diz, que o sono é usado instintivamente como recurso no refazimento de energias. Já falamos isto inicialmente. Uma forma utilizada pelo espírito para retornar momentaneamente ao plano extrafísico enquanto o corpo repousa. É a porta que Deus abriu para o contato com a esfera, para o contato com os espíritos superiores, para que eles aprendam os nossos erros, os nossos defeitos e quando reencarnarem nos suportem. É uma ligação entre as duas esferas. Aí vem um cidadão chamado Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, numa de suas maravilhosas obras, quando ele nos diz, veja só, me permitam ler esse texto. O sonho marca no homem a origem sensória da crença na sobrevivência. Quando selvagem, podemos nos colocar nesse lugar de selvagens, se sentindo liberto no corpo e em lugar diverso. E ainda, quando através dos sonhos premonitórios percebe com antecedência um acontecimento futuro. Para que serve o sonho? O sono? Para que serve o sonho? Para nos dar esta certeza, segundo Bozano. Mas isto não tem nada de novo. O codificador fala disto na Revista Espírita de 1868. É a segunda revista. Porque os sonhos já aconteceram na antiguidade. Eles eram chamados simplesmente de visões proféticas. Os grandes profetas tiveram visão disto. Aí diz assim, eu tive a visão das 7 igrejas, eu tive a visão dos 7 cálices, dos 7... E tudo isto são visões reais das 7 esferas pelas quais o homem, ou a alma encarnada como homem, ela tem que vencer. E em cada uma dessas esferas, ele não terá uma encarnação, mas várias. E dizem ainda os nossos companheiros de esoterismo, quando se referem aos signos, que são 12, que nós temos 12 encarnações ou reencarnações. Ora, então existe um número específico de reencarnação, dizem eles. Existem 12 campos vibratórios nos quais o espírito navega do 1º ao 12º, tantas e quantas vezes se fizerem necessário para ele aprender o que aquele signo determina. E observem, meus irmãos, aqui tem Áries, Escorpião, Capricórnio, Geminiano, e vejam a diferença de caráter de cada um dentro do signo que nasceu. De bondade, falastrão, ainda duro, severo. E são nesses sonhos antigos que nós devemos entender a nossa tarefa como médios. Somos profetas. Entender o que disse Jesus, que ao partir derramaria do seu espírito. Ora,
Quem está derramado sobre nós, meus irmãos? O Cristo de Deus, o ser crístico, derramado sobre toda a humanidade, para que jovens profetizem, que velhos tenham visões, e por aí vai. E hoje estamos já entendendo isso. E nós nos relacionamos como antigamente, com os deuses ou com os demônios. Demônios? Analisem a questão 100 a 106 do Livro dos Espíritos, aonde existe 3 ordens e 10 classes, desde os brincalhões até os puros. Mas, mesmo estando nós no século da luz, no século do Espírito, porque já passamos da lei, da palavra, e agora é o momento do Espírito. Ainda nos perdemos nas interpretações desses sonhos, porque estamos ligados a superstições bobas, às crendices. A astrologia, ela nos fala, mas não da forma como querem, porque há sempre um alinhamento dos astros, e esse alinhamento tende a se renovar pelo tempo e pelo espaço. Mas a ignorância do homem faz com que haja, na sua imaginação, essa interpretação errônea. E é aqui onde a Isis se antecipou. Porque, na verdade, Isis, não daria tempo mesmo fazer uma sala dessas, com um tema tão complexo, em apenas meia hora, 1 hora de trabalho. Porque nós temos que entrar na parte científica que a Eugênia cobrou lá em cima, para poder falarmos do que pensam os psicanalistas, dos parapsicólogos. Mas vamos dar uma entrada rápida, depois disto tudo, justamente nesta outra emancipação. Porque aos poucos nós estamos vendo se desenvolver uma nova mentalidade na humanidade. E essa mentalidade é justamente mergulhar no passado e encontrar os grandes emancipados, como foi Joana d'Arc. Na Bíblia encontramos Jacó, que ao deitar-se adormeceu e viu uma escada ligando o céu à terra, e por essa escada subir e descer homens, e diz ele, não sabia se em corpo terrestre ou celestial. Mas muitos espíritas desconhecem ou não querem aceitar a antiguidade. Não querem aceitar um povo como os indianos, de uma cultura rica. E observem que são esses sonhos que devemos, primeiro do que tudo, interpretar como a liberdade do corpo, da alma sobre aquele corpo. E no retorno, a lembrança da vida como realmente ela é. É aqui que a Isis tocou no assunto que eu digo que é de suma importância para os nossos... Mas faltam 10 minutos, 20 minutos. Eu vou entrar nele. Mas não vai dar tempo e não vamos ultrapassar o horário. Porque muita gente acha que essa emancipação só dá quando no desdobramento do sono. Mas o codificador diz, transforma a tua mediunidade natural numa mediunidade espontânea. E a naturalidade desse fenômeno de desdobramento, de emancipação, acontece muito nesta situação falada pela Isis, mas que o Espiritismo aborda muito quando fala do fenômeno do sonambulismo. E é aqui que nós vamos buscar os parapsicólogos, os psicanalistas, que trazem um conhecimento acadêmico e induzem o paciente nas suas clínicas através do magnetismo, que
Muitos espíritas não entendem o fato que todos os fenômenos de mediúnico, toda a mediunidade, ela tem um processo profundo do magnetismo, justamente para que aquela pessoa possa relaxar e possa servir a ele, naquele instante, como instrumento de ligação com o plano extrafísico. Nesse caso, ele não está sendo médium, porque ele não está transmitindo nenhuma mensagem de espírito algum. Ele está no mundo dos espíritos em desdobramento, vivendo a vida espiritual. E ali ele está em contato direto com os espíritos desencarnados, vendo o que ocorre no plano extrafísico e muitas vezes fazendo do seu corpo físico uma caixa sonora, uma caixa de som, transmitindo o que ele está vivendo lá. Então, vimos que é necessário alguns exercícios. Vimos que há uma necessidade de conhecimento, mas é preciso também que entendamos que essa faculdade, justamente isso, porque a catalepsia patológica, ela dá ao corpo uma rigidez idêntica à que dá na projetiva, com uma diferença. Nesse caso, no patológico, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a alma, ela não tem consciência do que está vivendo, ou, pelo menos, ela não está em condições de transmitir o que está vivendo. E nessa projeção que se faz, você está vivendo. Inclusive, você pode, em determinado momento, fazer esta projeção você caminhando na rua. É como se você fosse um robô, mas você, em espírito, está ligada ao seu corpo. Você está dominando cada passo que está dando. Na maioria das vezes, a espiritualidade faz isto com quem está em condições, para que ela possa sentir o ambiente que está em torno de si. Ela vai enxergar aquele que caminha ao seu lado, não atrás da máscara do corpo físico, e sim em espírito, em verdade, como realmente ele é. E mais, longe de ser uma faculdade que faz com que você veja, ouça, que você sinta com os seus olhos, com os seus ouvidos, com o tato, é uma lucidez que você sente, porque você vai sentir em todo o seu ser. Vejam só, eu vou chamar o baiano que está aí nos ajudando muito e dizer assim para ele: deixa-me ver, Marcos, eu preciso conversar contigo. É comum que nós de imediato digamos: sou todo ouvidos. Você está com todas as suas faculdades em atenção, percebendo não só pelos canais auditivos, mas por todo o seu ser. Esses órgãos do corpo físico chegam determinadas percepções que fogem àquele chamado de sexto sentido. E é aqui aonde vai acontecer a vidência, a clarividência e outros fenômenos espíritas. Por isto, eu estou aqui alertando que não é assunto para um dia. E essa visão é justamente esse deslocamento. E nós podemos fazer isto agora.
Quem nunca foi ao Japão, mas que já viu os documentários daquela ilha, daquele arquipélago, daquele povo, do modo de vida dele, se fecharmos os olhos agora e dissermos todos unidos, vamos até o Japão, imediatamente todos nos transportaremos em espírito para o Japão. Se isto for constante, como uma onda de rádio, numa frequência que possa suportar e alimentar, porque as longas, elas são altas, mas são fracas. As curtas são curtas mesmo, mas não deixam espaços para interferência. Nós nos locomoveremos como fez Santo Antônio ao sair da cátedra onde ele estava a orar para defender o seu pai. Então o espírito não enxerga pelos olhos. E eu digo sempre que me torno triste quando eu ouço espíritas dizer: eu entrego nas mãos de Deus. Deus está vendo, fazendo de Deus um ser antropomórfico. Como ainda não conseguimos nos espiritualizar, nós materializamos a divindade. E é aí que o componente da sala está certíssimo ao falar do conhecimento do perispírito, porque é justamente nessas saídas que ele leva sempre consigo o seu perispírito e vai refazendo ele em todo o seu trajeto, sem se desligar do corpo físico, porque a ele fica ligado pelo cordão chamado de prata, que uns dizem que está ligado ao chakra coronário e outros dizem que é o chakra umbilical. E observem os senhores e as senhoras que esses dois chakras são os dois mais importantes para a vida do corpo físico. Esse desligamento, ele produz aquele relaxe ao corpo físico. E quem está dormindo está morto, entre aspas. Mas observem o que diz a nossa doutrina, que diante de qualquer perigo iminente, o espírito retorna. Você dormindo, se alguém for lhe assassinar, ele pode dar um primeiro tiro, ele pode dar a primeira facada, mas o espírito de imediato retorna para tomar conta do seu corpo. Embora, em virtude dos ferimentos, ele venha se desligar completamente do corpo físico. Mas nós queremos muito chamar a atenção a esses exercícios para que os senhores aprendam a viajar no espaço, a se desligarem espontaneamente do corpo físico, sem medo. E isto acontece, meus senhores. Isso acontece, minhas amigas. Acontece. Quem nunca sonhou acordado? Quem nunca sonhou acordado? Aqui na sala, por favor, se manifestem. Quem nunca sonhou acordado? Quantas vezes nós somos pegos de surpresa pelas pessoas que se aproximam e dizem assim: onde tu estavas? E você diz: estava longe, estava distante, que estava sonhando acordado. É uma emancipação. Então, esse desligamento, ele pode ser feito em estado de vigília. Há um desligamento. Nas reuniões mediúnicas, existe sempre a intenção de você entorpecer o seu corpo e fazer com que a sua mente busque no espaço os seus afins que complementam as ligações mediúnicas para as comunicações. As percepções, as sensações, os pressentimentos que nós temos, nós vamos entendê-lo fazendo ligação quando retornamos ao corpo físico. Eu deixo o restante
Tem muita coisa, mas muita coisa ainda para se falar a respeito dessa emancipação, que podemos dar continuidade numa outra sala, com certeza, explorando o livro dos Espíritos, explorando o livro Obras Póstumas, porque já dissemos inicialmente que este livro é a observação total do codificador em cima de todas as suas obras. Nesta primeira parte, ainda vamos estudar vários fatores da mediunidade, para só então entrarmos num campo onde ele começa a relatar como ele se encontrou com a doutrina dos espíritos. Ele começa a relatar a sua ligação com o seu mentor espiritual, as observações que foram feitas diante de determinados fatos desconhecidos por terceiros e relatados por eles fielmente, sem saber onde ele estava. E quando se encontrou, dizer perfeitamente. É aqui, companheiros, que nós vamos queimar os nossos neurônios para entender ou buscar, através de leituras, através de cruzamento de informações, quem foi o homem que abrigou o espírito do codificador da doutrina. Nós sabemos que ele foi um dos reis citado no Antigo Testamento. Nós sabemos que ele foi um dos sacerdotes do faraó. Nós sabemos que ele foi um dos faraós entre os celtas. Sabemos que ele teve uma passagem há 2000 anos atrás, que existe uma certa, do meu entendimento, contradição. Dizem que ele foi um senador, dizem que ele foi... Eu não quero entrar no mérito dessa questão. Mas sabemos também que foi João Rus, que veio como Hippolyte de Leon e foi anunciado por um espírito que esteve com ele quando lá foi Allan Kardec, foi quando ele resolveu adotar o pseudônimo, talvez até para não influenciar aqueles que já lhe respeitavam pelo mestre que ele era, pelo cientista, pelo professor, pelo pesquisador. Mas neste livro que nós estamos estudando, na sua segunda parte, que eu não sei se quando chegaremos, se este ano ou para o ano, não cabe a mim, mas que eu não sei também se serei eu a fazer, porque eu não sei quanto tempo estarei entre vós, estarei ainda neste mundo, esperando que passe mais algum tempo. Mas com certeza, um dos senhores, uma das senhoras que aqui se encontram, se levantarão para complementar esse estudo. Porque, Evanildes, nós só temos uma certeza, e esta certeza é a morte. E digo mais ainda, a única visão, o único sentido que se dá a esta vida é a morte. Porque é através desse fenômeno morte que nós nos desligamos do corpo físico e retornamos à pátria dos espíritos. Como disseram os espíritos ao codificador, é preciso que venhas um pouco para junto de nós, para retornares em seguida e complementares os teus estudos. Estou antecipando a segunda parte dos estudos desse livro. Quando retornares, encontrarás o teu plantio florescente. E ele retornou. E esteve aqui neste país. Mas isto são coisas para o futuro, o estudo da segunda parte. Se interessar ao grupo. Portanto, podemos dar continuidade ao livro, ou dar continuidade à emancipação da alma, porque
aqui ainda vai entrar o que foi dito pela Isis, tá? A faculdade de emancipação, o êxtase, vem a catalepsia, tá? Vem catalepsia e tem outro coisa. Não é tão longo, mas que a gente pode dar uma rápida ideia para não nos alongarmos, já que completa 1 hora de sala. Eu espero apenas ter sido convincente com minhas palavras, ter sido fiel à doutrina dos Espíritos, ter satisfeito a todas as almas sedentas e famintas, todas as almas que têm sede de conhecimento e fome de sabedoria, todas as almas que buscam resposta para os seus medos, para os seus receios, para seus anseios. E a você, meu amigo Marcos, um agradecimento especial pela sua participação. Procure, Marcos, um livro chamado Profecia Celestina. É um livro que vai dar um certo suporte para o entendimento dos fluidos que nos cercam, das energias que emitimos, que captamos, da capacidade de nos emanciparmos, de nos transfigurarmos de forma a não sermos vistos pelos inimigos. Com certeza isso. Então, parafraseando o mestre, que a paz fique com todos e que essa paz alimente a minha alma, alimente o meu espírito, porque eu vos dou a paz do Senhor e tomo a porção dela para mim. Até a próxima quinta-feira, quando nossa amiga Eugênia estará falando sobre os mundos de regeneração e de prova. Muita paz. Beijos no coração de cada um dos senhores e das senhoras que se encontram na sala. Até a próxima.